Olá, eu sou Maria Cecília, sou psicóloga, especialista em traumas complexos, atuo com abordagem EMDR e com a terapia cognitiva comportamental. Hoje a gente vai falar sobre ruminação. Você sabe o que é isso? Você pratica, você faz, você costuma ficar ruminando sobre as situações, sobre os seus problemas, seus pensamentos ficam num looping. Esse vídeo é sobre isso, então eu já peço agora que você deixe seu like, que você se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas se beneficiem. Então, o que que é a ruminação? Por que que você faz isso, hein? Ruminação é pensar uma e outra vez sobre a mesma situação, criando um looping, como eu falei, né? Quando sua mente se apega a um problema e continua pensando nisso sem qualquer propósito real ou benefício, ruminar é cansativo, é estressante e uma perda de tempo de recursos mentais, tá? Veja que a maioria dos pensamentos ruminantes vão ser sobre situações problemáticas, né? Sobre situações desafiadoras ou angustiantes. As pessoas muitas vezes passam horas em cima daquele mesmo tipo de pensamento, ruminando sobre a mesma coisa, sem qualquer resultado produtivo. Veja que a ruminação é a tentativa do seu cérebro em encontrar alguma solução, né? Resolver algum problema. Ele tenta ver sentido em algo, né? Mudar uma realidade que você não está pronto para aceitar ou descobrir que deu errado. Então, a ruminação, ela meio que satisfaz o seu cérebro temporariamente. Você fica dando algo em que ele possa pensar. Na verdade, é apenas um girar das rodas e, no final das contas, você faz com que você se sinta pior, né? Você não faz nada de útil. O seu corpo e a sua mente respondem aos seus pensamentos. Sabia disso? Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a fisiologia da ansiedade, né? Como que, quando você está ansioso, o que que acontece internamente com o seu corpo? Dá uma olhadinha lá. A ruminação mantém o seu cérebro respondendo como se o evento, o insulto, a situação, a dor, o pânico, ela estivesse presente nesse momento, no aqui e no agora. E todas as sensações e sentimentos acompanham essa ruminação. Então, traz para o presente esses fatores estressantes, esses sentimentos, essas sensações, e isso inunda o seu corpo por várias horas. É cientificamente comprovado que pensar em algo libera os neurotransmissores. São mensageiros químicos que permitem que ele se comunique, esses neurotransmissores, se comuniquem com partes de si mesmo, com o seu cérebro e também com o seu sistema nervoso. Os neurotransmissores, eles controlam praticamente todas as funções do seu corpo, incluindo aí os hormônios da digestão. E esses hormônios, né, fazem com que a gente se sinta feliz, ou triste, ansioso, ou calmo, tranquilo, enfim. Sabia que os pensamentos que atravessam a sua mente, eles têm a capacidade de mudar até mesmo os seus genes e as suas células? Pesquise sobre isso. Tem até um vídeo de um senhor oriental, Masaru Emoto, se eu não me engano o nome dele é esse, que estudou sobre anos sobre a água, né? Desenvolveu aí um aparelho onde ele podia enxergar
as células, né, da água e fez experiências como pegar a água de uma fonte natural e a água da torneira, como influir o ambiente externo com sons, música clássica, música clássica ou rock, né, heavy metal pesado, voz, e também influir nessas células com palavras de apoio, de amor, ou palavras negativas, de ódio. Voz de pessoas famosas, como a voz do Hitler, ou, enfim, a voz da Madre de Calcutá. Então, nessa pesquisa, ele fotografava as células depois de um tempo em que ele fazia as experiências e, com a situação onde era aplicado o positivo, as células, elas formavam lindos cristais. É impressionante. Do outro, né, ao contrário, as células que eram submetidas a fatores estressores, elas formavam buracos, né, ficavam deformadas. Pesquise sobre isso que você vai ver como é interessante essa pesquisa que ele fez, né, bem completa. Ok? Aliás, né, também nas escolas eles fizeram esse tipo de pesquisa há algum tempinho atrás. Era muito comum a gente ver na internet vídeos escolares onde eles levavam um arroz cozido e num potinho escreviam palavras positivas e amorosas e no outro pote falavam ou escreviam palavras ruins, negativas. A conclusão é que aquele arroz que foi, digamos que, nutrido com coisas boas, ele permanecia intacto, sendo que o outro mais rapidamente se deteriorava com um bolor, né? Um esquema ruim, ficava podre, enfim. Veja que coisa interessante. E pensando sobre a água, né, em que o nosso corpo pode ter de 70% a 80% de água, então, se você é mais jovem, tem mais, você vai envelhecendo, vai ter uma menor porcentagem, mas mesmo assim uma porcentagem alta. Imagina como fica, né? Você nutrindo esses sentimentos e pensamentos sobre questões negativas, aonde você, lá do passado, move a situação para o presente e reproduz aquilo que você sentia, dor, pânico, angústia, pavor, enfim, né? Como se você estivesse vivenciando esse estresse e inundando o seu corpo, então, por horas com essas substâncias ruins. Imagina, o que é que você acha que vai acontecer, né? Se você ficar pensando sobre aquele problema da sua empresa, repetindo aquela situação angustiante, que fez você se sentir não bom o suficiente, ou envergonhado, ou culpado, seja lá o que você estiver sentindo, né, negativo, você inunda o seu corpo uma e mais vezes. O que é que você acha que vai acontecer com você? Será que você vai se sentir melhor depois que você acabar com essa ruminação? Acho que não, né? Ou se você ficar pensando sobre aquele seu relacionamento que não deu certo, né, de um ano atrás, ou até mesmo mais anos, né? Então, ficar naquele looping, revivendo, o que vai acontecer com você? Será que você está colocando substâncias boas? De que forma você está nutrindo, alimentando as suas células? De que tipo de sentimentos, que tipo de pensamentos? Pensar sobre isso um pouquinho? Nesse sentido, a pesquisa científica é muito clara. Pessoas que passam um maior tempo de ruminação com situações aí
angustiantes, situações problemáticas, são sim mais propensos a desenvolver depressão, ansiedade e até mesmo TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Por tudo isso que eu já expliquei de como as suas células, como o seu sistema nervoso e a sua mente reage a sentimentos, né, a pensamentos estressores. E o bom nisso tudo é que você pode conscientemente atuar e parar. Mas é claro que vai depender de um esforço da sua parte, porque tudo é construção de hábitos, tá? E aqui eu vou dar algumas dicas importantes, tá? Fica aqui comigo. Bom, a ruminação, ela é diferente de uma introspecção saudável. É importante sim que você faça uma introspecção saudável, que você pense sobre essa questão desafiadora, sobre esse problema, sobre, enfim, essa situação ruim que você esteja passando. Porém, há uma diferença em você ignorar completamente essa situação, né? Fingir que não aconteceu, você efetivamente ruminar sem algum tipo de propósito, somente vivenciando e lembrando daquela situação, né, trazendo aquela imagem para o presente e fazer uma introspecção saudável, aonde você se propõe a avaliar, né, de uma forma produtiva, a fim de construir novos padrões, dar soluções criativas, novos comportamentos e pensamentos a respeito daquela situação. Bem diferente, né? A ruminação, ela te leva ao buraco, ela é repetitiva, ela é negativista e muitas vezes conduz a uma autoflagelação, tá? Então, portanto, como eu já falei, ela é um grande fator de risco para ansiedade e depressão. Já a introspecção saudável, como eu estava explicando, ela é um processo de reflexão que é produtivo, que tem um objetivo, que tem uma direção. Não é somente um ruminar sobre o que já aconteceu e vivenciar aquelas sensações e sentimentos. Não, é a procura de um resultado, de um objetivo, enfim, de uma solução criativa, tá? Esse ciclo de ruminação. Uma das formas bacanas de fazer isso com eficácia é o autodistanciamento. Quando a gente atende, por exemplo, crianças no consultório, a gente atende através de histórias, né, que reflitam uma parte da realidade, né? Então a gente conta histórias, a gente vai através do lúdico, né, da brincadeira, refletindo uma parte daquilo que ela viveu e também procura, faz com que ela pense de uma forma autodistanciada, como, por exemplo, a gente pode propor questões. Como que você acha que o Batman iria reagir sobre essa situação? O que será que ele diria? Como que ele se sentiria? O que que ele faria? Qual o comportamento? Né? E aí isso faz com que a criança crie essa perspectiva de autodistanciamento, saindo da situação angustiante.
A gente faz isso, claro, também com os adultos, né? Isso tudo através da abordagem EMDR, que é bem eficaz no caso aí de alteração e mudança das crenças limitadoras, bem como para te auxiliar nesses pensamentos ruminantes, tá? Quando as pessoas se autodistanciam, né, de alguma situação angustiante ou desafiadora, e discutem essa situação desafiante, elas entendem melhor as suas reações, experimentam um menor sofrimento emocional e apresentam menos sinais de estresse fisiológicos. E claro que também alguns experimentos científicos foram para o lado de que pessoas que reduzem a reatividade ao lembrar dos mesmos eventos problemáticos mais tarde, também são menos propensas a se envolver em pensamentos ruminantes. E aí, eu quero dar uma parada aqui e falar que se você ainda não viu o vídeo que eu falo sobre o seu eu adulto, né, desenvolver um eu adulto saudável, ou desenvolver o pai amoroso, que é uma outra nomenclatura que eu uso para falar do seu eu adulto, tá? Mas o pai amoroso, ele é mais completo, porque ele tem a função do quê? De nutrir, de proteger, de cuidar, orientar, né, o seu eu criança, que é o seu emocional fragilizado, né, para uma vida mais produtiva e saudável, tá? Então, se você ainda não viu, no meu canal tem esses dois vídeos que são bem importantes para que também te dê um, uma base, né, do que fazer aí com as suas situações desafiadoras que todos temos, né? Veja que o autodistanciamento, né, ele leva a uma autorreflexão mais produtiva e adaptativa ao mesmo tempo, em que ele vai processando as experiências que foram negativas para a pessoa. Agora, aqui, eu vou dar 4 dicas para você de como promover esse autodistanciamento efetivamente, tá? Primeira dica é visualize-se como um observador. É aquilo que eu expliquei da criança, quando a gente trata, né, e propõe para a criança essa questão: o que o Batman faria frente a essa situação, né? Você adulto, você também pode inserir um personagem, né? Um modelo de um adulto que você admira, por exemplo. Ah, o que tal pessoa, como que ela reagiria frente a essa situação, né? Você pode criar um modelo ideal de adulto ou pegar um personagem. O que que é o Super-Homem? O que que é a Mulher Maravilha? Também, né? Como você preferir. E também, enquanto adulto, você pode imaginar que você está fora da situação, assistindo como o problema numa tela de cinema, sem julgamento, só observando o que foi que aconteceu, ok? Então, primeira coisa é você sair. Uma outra coisa é você evitar o uso do pronome eu. Ah, eu sou fraco, eu não consigo, eu fiz isso, ou eu aconteceu aquilo, enfim. E, ao invés disso, usar o pronome ele, ela. Ela se portou assim, ela, tal, ou o seu próprio nome. Ah, Cecília, naquela situação.
foi assim, o assado. Ó, lá vem a Cecília novamente mergulhando nessa situação. Lá vem a Cecília com esses pensamentos de novo, ruminando sobre a mesma situação. Então, quando você fala sobre si, dessa perspectiva de terceira pessoa, você também dá um autodistanciamento aí da situação. Você não está mergulhado. Quando você faz isso, você tem a capacidade de ver esses eventos desafiadores como passíveis de superação, de serem realmente superáveis. Algo eficaz que você pode fazer e com certeza vai te ajudar é escrever sobre a situação. Ter uma escrita expressiva, ao invés de só relatos simples, né, do que aconteceu, frases soltas. Não, escreva sobre essa situação angustiante, tá? Escrita de forma expressiva, você pode incluir palavras de causalidade, né? Ah, essa situação foi assim porque tal coisa aconteceu, ou o motivo disso ter chegado até essa questão foi porque tal, enfim, tentando dar um fechamento, né? Escrevendo de forma que essa narrativa faça um sentido para você se expressando e colocando elementos de causalidade, né? E a última coisa, dica, né, que eu posso dar aqui é concentre-se no seu eu do futuro. E aí você pode se perguntar: o que será? Como será que eu vou me sentir daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos? Qual é a importância dessa situação que essa situação terá para mim? Ok, pessoal. Mais uma vez, eu peço que você pratique, né? Como eu falei, é um hábito. Então, se desafie na construção de novos hábitos. Dá um pouco de trabalho, mas faz uma enorme diferença aí na sua vida e em como você se sente, ok? Um abraço, uma ótima semana, até o próximo vídeo.